E aí, meu querido e minha querida, tudo bem? Daniel aqui. Vamos fazer o fechamento de hoje, dia 3/2, sexta-feira, em cima das regiões que a gente deixou marcada lá no Instagram da Ana Flávia, tá? Então, antes de começar o vídeo aqui, pedir para vocês deixarem um like, tá? E quem não segue, seguir a Ana Flávia, eu vou deixar o link aí na descrição. Vai lá pro Instagram dela, tá? Segue o Instagram lá. A gente vai deixar algumas marcações lá de vez em quando, pra gente poder fazer o fechamento com vocês aqui, beleza? Então vamos lá, vamos começar pelo índice aqui hoje, tá? O índice trabalhou com movimento de baixa. E na região que a gente deixou marcado no dia de ontem, lá no Instagram, a gente deixou essas regiões aqui, eu deixo esses retângulos amarelos, tá? Então são regiões de importâncias aí, nada mais são do que suportes e resistências, tá? Então vamos lá. O mercado ele abre entre essas duas regiões aqui, então a gente já pode estar esperando aí um dia bem lateral, né? A gente tem duas regiões fortes e o mercado abre bem no meio. Beleza, o mercado ele chega bem próximo à região, nesses dois pontos aqui, né? A gente pode ver que esses dois topinhos aqui chega bem próximo à região. Nisso aí a gente já começa a pensar numa possível venda, tá? Nessa parte aqui, tá bom? Que são esse conjunto desses dois candles aqui, eu não pensaria em vender ainda, devido a ele não ter chego perto o suficiente da região, beleza? Não ter chego nem perto do fundo, a chance dele acabar vindo violinar aqui e depois continuar caindo, né? O que foi o que ele fez nesse ponto aqui é alta. Então, como ele não chegou perto da resistência, né? Como ele não chegou perto, não chegou dentro do suporte aqui, dentro dessa resistência aqui, eu não confio muito, beleza? Então eu prefiro aguardar ele vir até este ponto aqui, ou me deixar um sinal duplo, beleza? Então o sinal duplo foi dado nesse candlezinho pequenininho aqui. A gente tem basicamente um topo duplo sendo formado nesse ponto. A gente executa a venda da nossa operação abaixo do candle com o stop atrás do topo, beleza? A gente tem aí uma entrada um pouquinho afastada, abaixo desse candle aqui, o stop um pouquinho afastado atrás da máxima desse candle gatilho. A gente tem um alvo aí de 180 pontos e esse alvo ele é atingido neste ponto aqui, tá? Então a gente já tem o primeiro gain do dia aí, já pago às 10 da manhã. Beleza? Depois disso o mercado faz aquela mesma movimentação que a gente já previa nesse ponto, que era testar essa região novamente, tá? Essa região aqui, a gente tinha esse fundo anterior para ser testado e como ele não tinha chegado aqui ainda, a chance dele voltar até aqui em cima era grande, né? Então ele volta, mas pelo fato dele estar trabalhando com topos e fundos ascendentes, eu não tenho interesse de vender por enquanto, tá? Mesmo ponto aqui, ó, é o que a gente tem aqui. Não tem interesse de eu vender aí logo no primeiro candle gatilho que me dá, tá bom? Então ele acaba deixando aqui mais 3 candles gatilhos, tá? Que são esses 3 enforcadinho, martelo, estrela cadente, seja lá como você chama. São 3 candles gatilhos nessa região e ele deixa pra gente aqui, ó, uma clara demonstração, tá, de que existe muito vendedor nesse ponto, que é essa quantidade de pavio imensa que tem nesse ponto aqui, tá? Então, com todos esses candles gatilhos, tá, nessa região, na troca de polaridade, e esse tanto de pavio aqui acaba nos deixando bem interessante uma venda, considerando este candle gatilho, mais esse aqui como um topo duplo, tá bom? Lá no 1 minuto esse topo duplo vai ficar um pouquinho mais claro, só que a gente executa a venda aqui na mínima deste candle, tá? Ou até mesmo deste aqui, quem foi um pouquinho mais apressado, mas não tem problema. Executa a venda abaixo, stop, sempre um pouquinho afastado, tá? Quem deixou muito colado, possivelmente foi estopado, tá? Quem deixa afastado, possivelmente não foi, beleza? Aonde foi o alvo? O alvo foi aqui, ó, neste ponto, no 1 para 1. Quem buscou lá embaixo correu o risco de ser estopado nesse ponto aqui. Beleza? Quem buscou 1 para 1, quem buscou esse fundinho aqui, tá? Ou até mesmo quem deixa a entrada e o stop bem coladinho, acabou saindo aqui neste pavio, em torno aí de 370 pontos, tá? Nisso aí já são 2 gains no dia, não tem mais o porquê operar. Beleza? Já acabou, ainda mais que hoje é a primeira sexta-feira do mês, então a gente teve payroll, então acaba dando aí uma vontade de parar de operar, né? Não colocar o capital em risco. Mas, para dar continuidade aqui, né? A gente tem o mercado rompendo essa região para cima, ele faz um fundo duplo nessa região aqui, vai trabalhar lá para cima da região, então agora eu procuro compra nessa região, tá? E o que ele faz? Ele rompe neste ponto aqui, né? Este candle aqui é o candle que rompe a região,
e ele volta para a região de cima para baixo agora, ou seja, o que antes era uma resistência, agora ele se torna um suporte, e é aqui que eu vou pensar em comprar, tá? Então, quando ele chega nessa região, qual que é o candle de compra que ele me dá? É este aqui, ó, tá bom? É este candle aqui. Meio grande, né, pra gente comprar na máxima dele aqui. Não tem base pra gente comprar num candle desse tamanho aqui, porque se eu compro aqui, o meu stop está aqui atrás do fundo, então eu tenho um stop aí de 500 pontos e eu estou comprando aonde? Estou comprando exatamente aqui no topo anterior. Não tem por que eu executar essa compra, eu aguardo novamente. O mercado acaba formando aí um topo duplo um pouquinho mais alto, né? Bem mais alto, na verdade. Ele volta até a região. Dessa vez ele volta com muita força, tá? Esses 3 candles aqui são candles de impulsão, beleza? Já volta rompendo o último fundo, tá? Bem arriscado realizar essa compra aqui, só que a gente tinha a região e a gente tinha essa região de FIBO aqui, ó, beleza? Ancorando a nossa compra. Então, mesmo essa compra não ter ficado tão bonita, tá? Devido à força que o mercado caiu até a região, ele sim deixa o candle gatilho na nossa região, mais a região de 50% de FIBO e mais a região de 38 no FIBO, tá? Aí, o que acontece? A gente realiza a nossa compra aqui, na máxima do candle, stop um pouquinho afastado, a gente tem o nosso alvo lá de 340 pontos. Beleza? Depois disso aí, acabou o dia, tá? Chega, não tem mais o que fazer, pode parar, já são meio-dia, tá? Já foram 3 gains aí, em torno de 700, 800 pontos, esses 3 gains, acabou por aí. Mais próximas operações aqui seriam esta venda, tá? Esta venda aqui, e depois disso, acabou o mercado. Tá? Essa foi a movimentação do índice, ele acaba até formando aqui, né, um ombro, cabeça, ombro aqui nesse ponto e despenca o mercado lá para baixo, tá? Então, depois disso aí, já era, não tem muito o que a gente fazer. Tá? Vamos lá pro dólar agora. O dólar eu tinha deixado essa região marcada, que ela seria determinante, tá? Ela tá de vermelhinho ali porque ela seria determinante sobre aonde o dólar iria, como o dólar iria trabalhar, tá? Dela para baixo o dólar trabalharia num cenário macro, né? Como um cenário baixista, e dela para cima, o mercado trabalhando dela para cima, renovando máximas, a gente esperaria o mercado do dólar num cenário macro um pouco mais comprador, tá? Retornando a patamares aí de 5,40, beleza? Então, vamos lá. O mercado ele abre, né, bem próximo à nossa região aqui em cima, e já começa a mostrar pra gente desde o primeiro candle, né, desde o começo do primeiro candle aqui, ó, o pavio superior e pavio superior, tá? Significa que aqui nesse ponto a gente tem vendedores atuando, e é o que interessa pra gente é, numa região de resistência, são vendedores atuando para que a gente possa vender e descer o mercado junto com eles, tá? E o mercado deixa esse candle gatilho aqui pra gente, o terceiro candle do dia já é o candle gatilho pra gente entrar, tá? A gente faz a venda na mínima dele com um stop atrás dele. Essa operação dá um stop de 20 pontos, 21 pontos mais ou menos, beleza? A gente sabe que a gente tem, antes de chegar aqui no nosso gain, né? A gente tem a mínima do dia, a mínima atual do dia, que é este ponto aqui, tá? Que pode segurar o mercado, beleza? Pode sim segurar o mercado nesse ponto aí e acabar atrapalhando o mercado de chegar lá no nosso alvo, beleza? Mas devido a essa movimentação vendedora e devido a todo o cenário macro, essa venda aqui foi muito bonita e eu acabei realizando ela, tá? Mesmo tendo essa mínima contra o nosso gain. Então, a gente tem o nosso stop protegido aqui pela região e pelo candle gatilho e por esses vendedores. E a gente tem o nosso alvo lá embaixo sendo atrapalhado apenas pelos compradores que podem atuar nessa mínima do dia aqui. Então, o mercado aciona a nossa ordem, tá? No primeiro candle que ele aciona a nossa ordem, ele já deixa um pavio bem grande, inferior, o que acaba me deixando até meio receoso em relação a um possível topo duplo, tá? Ou até mesmo um stop. Só que depois disso o mercado anda e quando ele chega nessa região, que é a mínima do dia, ele faz esse candle aqui, tá? Esse candle aqui é um candle quase que um doji, e é um candle de fundo, tá? Esse aqui é um candle de reversão, é um candle de cansaço, indecisão, não é um candle de rompimento. O que eu queria ver nessa região aqui era um candle vendedor bem grande, bem forte, indo lá embaixo. Porque, na verdade, apesar de o meu stop, tá, estar aqui em torno de 20 pontos,
vou até deixar ele marcado aqui, ó, esse meu stop estava aqui em torno de 20 pontos, o meu alvo, na realidade, eu coloquei ele lá aqui, ó, quase no fechamento, tá? O meu alvo foi 40 pontos redondo, então eu estava buscando um alvo de 40 pontos, apesar de o meu stop estar em apenas 20 pontos, tá? Então, quando ele faz essa movimentação, eu começo a visualizar um possível fundo duplo nesse ponto aqui, um possível descanso, né, para que o mercado consiga romper essa região de baixo para cima. Então, o que eu faço é pegar a minha ordem, tá bom? Pegar a minha ordem de stop e colocar ela no 0 a 0. Quando que eu faço isso? Eu vi essa movimentação de fundo, quando o mercado chega neste ponto aqui, ó, tá? O mercado faz o candle de fundo, que é este aqui. Quando o candle de fundo rompe a máxima desse candle, tá? Desse candle de indecisão aqui, ó. Quando ele rompe essa máxima, trabalha acima dela, eu protegi a minha operação no 0 a 0, tá? Por pouquinho ele não me estopa por violinada, tá? Por pouquinho. E depois disso ele volta a cair tudo com força para baixo. Quando ele faz essa movimentação, tá? De romper máxima e não dar continuidade na alta, e pelo contrário ele volta a trabalhar abaixo, eu tiro a minha ordem de stop daqui e volto ela. Só que agora eu não volto ela mais aqui para cima, eu volto ela aqui para trás desse candle aqui, beleza? Depois disso o mercado anda, ele anda até em esses dois candles aqui, ó, ele até que anda bem devagar, né? A gente pode ver que tem muito pavio. O que acontece é que esse pavio aqui fica próximo, próximo não, se eu não me engano ele pagou o 1 para 1. Vamos ver se ele pagou 1 para 1 aqui. Pontos aqui, ó. Ele paga o 1 para 1, tá? Então o mercado neste candle aqui, ó, ele dá um estouro para baixo. Alguém bateu uma boletada aí de 1000 contratos para cima porque foi pago de uma vez só o 1 para 1 de 20 pontos aqui. Então aqui quem buscou 1 para 1 de 20 pontos já acabou o mercado do dólar aí em torno das 9h30, até mesmo antes do payroll, com 20 pontos no bolso, tá? 20 pontos cada contrato é R$200, tá? Então, depois disso, como o meu alvo está lá embaixo em 40%, eu continuo posicionado. Nesse momento em que o 1 para 1 foi pago, minha ordem está definitivamente lá no meu 0 a 0, tá? Este candle aqui, ó, ele me deixa extremamente animado. Por quê? Porque ele rompe a máxima, tá? Ele faz a mesma movimentação que o candle anterior. Ele rompe a máxima do candle anterior e volta a trabalhar abaixo. Quando esse candle aqui realiza essa movimentação e fecha dessa forma extremamente vendedora, a minha ordem vem aqui para trás dele, tá? Então aí a minha operação já não tem mais nenhum risco negativo, eu estou protegido em torno de 7 pontos e o mercado atualmente está me dando em torno de 20 pontos, tá? Nisso o mercado despenca de uma vez para baixo, mais 15 pontos. No momento eu estou com 31 pontos, tá? Mas o meu alvo está ali no fechamento do gap, falta mais 8, 9 pontos. Só que quando ele fecha este candlezinho aqui de fundo, tá? Esse candlezinho aqui não é um candle interessante pra gente, beleza? Porque ele é um candle de fundo, ele é um candle 100% comprador. Então, quando esse candle ele fecha, eu fecho a minha operação junto com ele e eu saio neste ponto aqui com em torno de 30 pontos, tá? Então essa aqui foi a operação, a primeira operação do dólar e eu acredito eu que seja até a única, porque depois de uma operação dessa aqui não tenho por que continuar operando, ainda mais que a gente está próximo do payroll, mas o que me tirou dessa operação foi este candle comprador aqui, e a gente tinha aqui também essa região de 50% bem nesse ponto, tá? Se a gente considerar, né, o último fundo importante do dia de ontem, do final do pregão de ontem, mais a máxima do dia de hoje, a gente tinha esse candle exatamente no 50%, então no fechamento dele eu acabo executando a minha operação. Depois disso a gente pode ver as regiões sendo perfeitamente respeitadas, até mesmo pela notícia, né? Neste ponto e neste ponto aqui, o mercado faz uma movimentação extremamente forte em questão de segundos de uma região a outra, né? Depois disso não tem mais o porquê eu realizar qualquer tipo de operação logo após a notícia. A próxima operação aí seria uns 30 minutos depois da notícia, seria neste topo duplo, né? A gente pode ver que a região da máxima do dia, ou seja, aqueles vendedores que estavam atuando naqueles pavio do começo do dia aqui, aqueles vendedores que deu aqueles 40 pontos pra gente, continua atuando na região aqui nesse ponto, tá? Então a gente pode ver que eles seguraram o mercado aqui e aqui de novo. O que acontece é,
quando eles executam esse topo duplo aqui, a gente pode colocar uma ordem de venda na mínima do candle gatilho, stop atrás. E essa operação aqui, ela ficou bem pertinho de pagar, tá? Ficou aí em torno de 1 ponto para pagar. Então, possivelmente, essa operação aqui, caso eu tivesse executada, teria sido 0 a 0, tá? Essa é a única operação que eu vejo possível de se executar depois dessa aqui, tá? Então, para mim, a única operação que existiu mesmo no dólar foi essa aqui. Essa aqui já era bem arriscada devido a gente estar analisando o dólar num possível reversão para alta, tá? Então, até nessa venda aqui eu não estava interessado em continuar vendido, beleza? Então, aqui no cenário macro do dólar, eu até cheguei a comentar com o pessoal da mentoria que eu estou vendo o dólar em um ombro, cabeça a ombro, tá? Isso aqui, rompido para cima, a gente tem o dólar com alvo lá em 5,40, beleza? Essas foram as operações de hoje, tá? Não se esquece, deixa o like e olha na descrição pelo Instagram da Ana Flávia, a gente vai postar mais regiões lá. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.